Olá! O programa Mais Saúde tem um convidado que vocês sabem que eu adoro receber, que é o Dr. Roque Savioli, que se você ainda não o conhece, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque é o meu marido. Pois é, o Dr. Roque, que é médico cardiologista, enfim, ele trabalha no departamento de cardiogeriatria do Instituto do Coração. Mas antes de mais nada, ele é um grande generalista. Então, ele enfrenta assim as mais diversas patologias, principalmente com o passar da idade, que é o que acontece quando nós somos considerados, a partir dos 60 anos, idosos. Pois é, nos países na Europa 65, mas aqui no Brasil 60. Então, essa que vos fala já é uma idosa. Conclusão, vamos abordar uns temas interessantíssimos e este primeiro é um que todo mundo tem medo: demência. Não tem ninguém que passe por esse consultório que não tenha pavor de uma demência no futuro. Então, vamos ver o que o Dr. Roque vai nos contar? Tem muita coisa para você observar. Hoje vamos falar sobre um tema que preocupa muito as famílias, especialmente por aumento da expectativa de vida, que é a demência. A demência. Mas será que a gente sabe identificar realmente a demência? Será que a gente sabe identificar os primeiros sinais? A demência costuma ser diagnosticada em estados mais avançados, mas os sinais aparecem muito antes disso e são frequentemente ignorados. Por isso que é importante a gente reconhecer os sinais precoces, porque quanto mais cedo você tem um diagnóstico, melhor, mais chance temos de intervir, preservar a autonomia e a qualidade de vida. Agora, o que seria um sinal precoce de demência? Acho que todo mundo fica preocupado com isso. E como que você diferencia o esquecimento normal de uma demência? Isso é uma dúvida comum, isso acontece muito no consultório, que envelhecer naturalmente pode levar a esquecimento leve, né? Esquecimentos leves, como demorar para lembrar o nome de uma pessoa, demorar para lembrar onde que você colocou a chave. Mas na demência, o esquecimento começa a afetar a vida prática da pessoa. Quer dizer, a pessoa esquece os eventos recentes. Sim, esquece a chave, esquece o nome, mas ela começa a repetir perguntas, histórias várias vezes, trocar palavras simples por outras, se desorientar em lugares conhecidos. Quer dizer, de repente ela não sabe onde ela está, que nem ontem no consultório a senhora não sabia por que ela estava na frente de uma geladeira, o que ela foi fazer. Quer dizer, além disso, as pessoas podem perder o interesse por atividades que antes eram prazerosas. E essas mudanças podem ser sutis no início, mas existe um perfil de uma pessoa que é mais suscetível à demência. E a idade é o principal fator de risco. Mas não é o único, não. Pessoas com histórico familiar, doenças crônicas mal controladas, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, depressão não tratada e até o isolamento social que aconteceu aí na época da pandemia e a inatividade mental tem o maior risco. E há um fator importante, né, que o cérebro envelhece, mas o estilo de vida pode acelerar ou retardar esse processo. Agora, quais seriam as atitudes que nós deveríamos tomar, quer dizer, nesse sentido? Primeiro, atividade física regular. Segundo, estimular o cérebro com leitura, sempre coisa nova. Toda vez que a gente começa coisas novas, o cérebro começa a estimular circuitos novos. Alimentação, importantíssima, alimentação saudável, anti-inflamatória, porque a doença demencial, a doença de Alzheimer, é uma doença inflamatória. Sono de qualidade, uma vida social ativa, pertencer à comunidade, sabe? Ir na religião, pertencer à sua paróquia e, sem dúvida alguma, controlar a parte física, que é a pressão arterial, a glicemia e o colesterol. Então, uma coisa muito importante que hoje está acontecendo muito com as pessoas de idade é o uso excessivo de celular. E o uso excessivo de telas, celular, smartphones, qualquer tablet,
está relacionado a uma diminuição do declínio cognitivo, está associado a um declínio cognitivo idoso. Quer dizer, quanto mais telas você usa, a sua memória fica pior. Muitos idosos estão cada vez mais conectados e cada vez mais sozinhos. Isolamento social é um problema. Claro que o telefone celular, a tela pode ser um aliado, mas pode ser um risco muito grande. As telas ajudam, né? Contato com as pessoas, com os filhos, acesso à cultura, estimulação cognitiva. Mas quando usados por horas seguidas, sem critério, tornam um risco, porque a luz atrapalha o sono, o uso passivo reduz a atividade mental e o isolamento digital, em vez de inclusão, ele aumenta a solidão e expõe o indivíduo a golpes, que é o grande problema. Os golpes que acontecem porque os idosos estão lá, estão sozinhos. Então, qual que é a minha dica? Olha, pausas a cada 30 minutos. Você fica no celular, mas cada 30 minutos você sai. Nada de telas 1 hora antes de dormir. Isso vai atrapalhar o sono. E sempre ter alguém de confiança para tirar dúvida digital. Sabe, para não cair nos golpes, nesses contos de vigário que tem aí. Agora, qual é o momento certo para você procurar ajuda? Se a pessoa ou a família perceber mudanças frequentes na memória, no comportamento, no humor, é hora de procurar ajuda. Não precisa fazer alarme nenhum, e sim de atuar de uma forma preventiva, avaliação médica, teste cognitivo simples, exames neurológicos podem fazer o diagnóstico. E eu deixo a seguinte mensagem agora no final para vocês. A demência não começa apenas no esquecimento, ela começa no silêncio. E se a gente souber escutar os sinais do corpo e da mente, podemos fazer muito, mas muito antes que seja tarde. A mente envelhece, mas pode envelhecer com lucidez, dignidade e autonomia. Muito obrigado. Existem muitas causas e você sabe que o meio ambiente é uma que vai determinar, inclusive, se você vai ter demência ou não. E o meio ambiente hoje está como? Telinha de manhã, de tarde, de noite, levando para a cama, o que atrapalha mortalmente o sono. E hoje, dormir é considerado o primeiro nutriente. Então, acredito que esse programa tenha ajudado bastante você a pensar como que você vai querer envelhecer. Essa maturidade, né? Está nas nossas mãos.